Bom, sejam todos muitíssimo bem-vindos a essa segunda temporada do Safety Cast, onde a gente tem a oportunidade de receber profissionais de altíssimo gabarito, cujo propósito é contribuir e enriquecer a sua carreira como profissional, mas, sobretudo, te ajudar a pensar fora da caixa, para ser, sobretudo, uma pessoa melhor. E hoje eu tenho aqui comigo um convidado e um profissional especialíssimo ou especialíssima. E para vocês terem uma noção, eu vou compartilhar com vocês aqui uma curiosidade, tá? Eu pedi para ela me mandar uma síntese, uma mini bio, tá? Essa daqui é a síntese da mini bio que ela me encaminhou, viu? E eu vou ler para vocês aqui porque eu faço absoluta questão. Comigo aqui hoje, ela é psicóloga e mestre em psicologia, referência em saúde e segurança do trabalho, autoridade em cultura de cuidado na prática, escritora, inclusive daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as publicações dela, estão aqui do ladinho, tá? Palestrante internacional, que por 3 vezes representou o Brasil, veja o peso disso. Representou o Brasil no maior congresso europeu de saúde e segurança do trabalho. Em 23 anos de carreira na área, atuou em mais de 200 empresas, publicou 2 livros e participou de outros tantos. Também formou uma imensa rede de profissionais, isso aqui eu adoro, formou uma imensa rede de profissionais altamente capazes de lidar com pessoas, usando para isso mais habilidades humanas do que argumentos técnicos. O Safety Lab, por exemplo, é um ecossistema de aprendizagem com foco em saúde e segurança do trabalho, EHS na indústria. Iniciativa criada, desenvolvida e liderada, e na minha opinião muito bem liderada, por ninguém mais, ninguém menos do que Juliana Bley, que é uma referência única no mundo e está impactando profissionais de mais de 160 das mais importantes indústrias e companhias no Brasil, na América Latina e em Portugal. Ju, seja muito bem-vinda. Para mim, uma grandíssima satisfação. Oh, muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui e poder compartilhar um pouco, né, dessa história e dessa paixão, né? Porque cuidar de gente é uma paixão. Quando a gente se conecta com gente que tem essa paixão também, fica muito mais interessante, rico e divertido a gente poder seguir evoluindo e contribuindo para a sociedade, né? Eu vou tomar emprestado uma frase que você sempre usa, que é assim, ó, é sempre sobre pessoas. Uhum. Inconscientemente, eu tenho usado muito isso na medida que a gente vai trazendo mais pessoas para dentro do nosso time, porque a gente vai construindo mais processos, a gente vai mirando objetivos maiores, mas no fundo, por mais que a gente digitalize, por mais que a gente ajude os nossos clientes a digitalizarem, por mais que a Uhum. gente melhore e arquitete melhor as nossas ferramentas, é sempre sobre pessoas. E quando Sim. você falou assim, é uma alegria estar aqui, eu gostaria de ressaltar uma coisa, você é a alegria em pessoa. Ei, Isso é uma que coisa simpatia. boa, fico muito feliz, A gente fico fica muito muito feliz. feliz. Você transformou, você inundou esse estúdio aqui com sua presença. Muito obrigado. Gratíssima também, gratíssima. Maravilha. A gente tem um lema no Safety Lab que é: se não for divertido, não é sustentável. Muito bem. Então, a gente poder lidar com os temas da nossa área, que são temas tão duros muitas vezes, né? Trágicos, duros, cheios de sofrimento, cheios de barreira, de desafio. Se a gente não tiver internamente bem, a gente não consegue enfrentar, né, esse caminho. A gente carrega tantos pesos e marcas Uhum. que a gente precisa aprender a ter leveza. E É não é nada isso, fácil aprender a ter não. leveza. O É fato é esse. todo dia um exercício. Agora, no começo do ano, eu e o Ivan Regoleto, a gente publicou na revista Proteção um artigo que é: dá para ser feliz na área de segurança? Porque essa foi uma pergunta que um gerente me fez o ano passado. Ele era um gerente que estava vindo da área operacional, uma gigante, uma empresa gigante aí no Brasil, e ele assumiu a área de saúde e segurança. E ele encontrou uma equipe adoecida, burnoutada, desolada, magoada, se sentindo desvalorizada. E aí a gente fez uma reunião, ele queria um trabalho com essa equipe, e a primeira pergunta que ele faz: vem cá, eu nunca trabalhei para essa área, é a primeira vez que eu vou gerenciar essa área. Me conta, dá para ser feliz na área de segurança? Porque eu não encontrei ninguém feliz nessa área, nessa equipe. Falei, nossa, que pergunta importante, né? E aí a gente debate um pouco, né? O Ivan é uma pessoa também, uma referência aí na área no Brasil, professor também da área. E a gente debate um pouco isso, assim, o quanto esse trabalho, né, que é o do profissional de cuidado, assim como do profissional da educação, assim como do líder, né, é um trabalho com pessoas, com complexidade, com barreiras, é como se a gente fosse pequenininho contra um gigante, né? E se a gente não sustentar essa leveza
E esse olhar apaixonado, apreciativo por que a gente faz, e levar tudo isso muito a ferro e fogo, a gente não consegue ter uma vida saudável, psíquica, trabalhando numa área que desafia tanto a gente, né? E é importante ressaltar que a atmosfera industrial, ela por si só, ela já é muito carregada de desafios. Exato. Porque, ao contrário do que possa parecer, é tão intuitivo você sair da sua casa e ir para uma atmosfera industrial trabalhar, que parece que a gente não se dá conta do nível de risco que existe e do sobrepeso que existe você ir para lá. Isso. E aí, eu fazendo essa leitura aqui, de maneira bem superficial, como que deve ser desafiador alguém que sai de uma área industrial operacional e vai assumir uma equipe de saúde e segurança do trabalho, onde você encontra o pior cenário possível. Depois você me fala Terra eu arrasada. quero entender terra arrasada, eu quero entender o desenrolar dessa história, porque me pareceu muito Sim. interessante. Sim, claro, entrou a área de recursos humanos, a área de saúde, né, ligada a bem-estar também, para assessorar essa equipe e criar um caminho lá de desenvolvimento dessa equipe para recuperar neles o senso de propósito, o orgulho pelo papel, pelo trabalho que eles fazem. E eu diria, isso eu estou indo agora, em novembro eu vou para Paris para um curso sobre o futuro da segurança, e um dos temas desse curso com o Jean-Christophe Lecouz vai ser ele chama Safety Blues, né? É uma certa tristeza que anda assolando os profissionais desse campo, nessas mudanças tão profundas que estão rolando, e o quanto a gente está precisando se reinventar, a velocidade da luz, né? Sair daquela posição do policial de área, da criatura que anda com o NR embaixo do braço, que fica dando carteirada. Controlador de equipamento de proteção. E assim, entender que aquele ecossistema corporativo, industrial, ele está precisando que a gente entre num lugar de parceiro de negócio, que a gente entre num lugar de consultor interno, de apoio aos líderes, de ajudar o trabalho a acontecer e não ser a pessoa que vai lá interditar. Né? E isso meio que parece que criou uma crise existencial aí nos profissionais da área, que, nossa, né, muito rápido eu tenho que desprogramar a minha identidade, qual era o meu papel e qual era a minha função até pouco tempo atrás, e entender que uma porta se abriu enorme. Perfeito. Né? Com ESG, muito favorável. Com sustentabilidade, realmente o assunto saúde e segurança sendo discutido no nível de conselho, C-level, CEOs, diretores, vice-presidentes, falando de segurança, o que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, era uma luta. Né? Hoje a gente nunca foi pauta da alta direção, a não ser quando existe uma crise. Isso, uma fatalidade, uma situação crítica, um vazamento, a perda de contenção. Prejuízo financeiro, de preferência. E hoje não, hoje a gente está com acesso à estratégia, a gente está podendo propor, mas aí como é que eu, com a minha bagagem de guardião de NR e interditador de serviço, eu vou servir ao diretor, ao vice-presidente, ao CEO, ao negócio e vou dizer, eu tenho conhecimentos, habilidades e propostas para te ajudar a tomar decisões que tornem o negócio mais seguro. Perfeito, mais seguro e mais competitivo por consequência. Isso ao mesmo tempo é uma baita oportunidade, e isso está deixando também os profissionais muito desolados, assim, e agora, por onde que eu começo? Perfeitamente. Né? O que eu faço? Eu vou mostrar lá 45 gráficos na sala do diretor? O que eu vou pedir? Né? Então, esse safety blues, né? Esse mal-estar que vem acontecendo, eu acho que ele é muito oportuno, não no sentido de gerar sofrimento, mas no sentido de nos dar aquele acorda, né? Aquele estalo que mostra, a maneira como eu me comporto, a maneira como eu me apresento para o negócio, a maneira como eu me apresento para os líderes, para o supervisor, coordenador, um gerente, uma pessoa que está ali acompanhando uma frente de serviço, ela precisa mudar ontem. Né? E talvez esse profissional não estivesse preparado para essa mudança tão rápida. Porque, objetivamente falando, foi uma mudança relativamente rápida. Né? Nós estamos falando de 15 anos atrás, quando a postura do profissional era essa, quando o mercado exigia que ele tivesse essa postura. E a formação básica também dirigia para isso. Perfeitamente. Então tem toda uma tradição, né? Do profissional de segurança, essa figura que aparece quando tem problema. Quando um projeto está sendo desenhado,
ninguém chama segurança. Não envolve. Agora, quando o projeto dá errado e mata 2 pessoas, aí a segurança chega. Perfeitamente. E aí fica aquela queda de braço, né? Ah, a liderança não tem compromisso, a empresa não sei o quê. Não, a gente avisou, né? E quando é que nós vamos parar de disputar e vamos começar a colaborar, né? E dizer para essa liderança, cara, vai fazer um projeto, vai fazer uma parada de manutenção, me chama no projeto. Porque eu vou te ajudar a pensar o processo antever. de maneira segura. Isso Vamos é fazer prevenção. uma análise preliminar, né? Isso é prevenção. Ô, Ju, isso que você está falando é tão absurdamente coerente que despertou em mim aqui um raciocínio, né? E, na verdade, até uma sensibilidade, porque a gente sempre fala sobre a proteção do trabalhador e o profissional de segurança do trabalho, o papel dele é evitar que qualquer coisa dessa natureza aconteça, né? Uma fatalidade talvez seja o pior dos mundos. Mas vamos imaginar aqui, falando sobre pequenos incidentes, vamos falar sobre doenças e assim por diante. Mas você trouxe aqui uma revelação muito interessante que é, esse profissional também está precisando de cuidado. Tá. O profissional de saúde e segurança do trabalho, talvez ele hoje esteja passando por uma transformação que é extremamente favorável, a exemplo do que você acabou de afirmar para a gente aqui algumas vezes, mas que talvez ele não esteja preparado, ele está buscando, ele é um profissional coerente, ele é um profissional competente, ele é um profissional que está buscando se preparar, eu tenho notado isso. Com certeza, tem eles são muitos profissionais super buscando, dedicados. muito dedicados, Nossa. né? Mas isso, na verdade, soou como uma bomba. Parece que foi uma mudança tão rápida e repentina que é como se fosse da água para o vinho. Que é como se fosse assim, olha, eu sou um profissional que sou alvo de boicote, de preconceito, não são expressões pejorativas, eu sou só deduzindo, né? Sou alvo de boicote, de É o preconceito. chato que aparece aqui para dizer que tá tudo errado. Mas, de repente, alguém me diz assim, olha, o seu papel aqui é muito importante para o futuro e os rumos que a companhia quer tomar. Então agora eu preciso que você faça todas as suas análises, proponha o seguinte, como que a gente pode ser melhor, né, em cuidar das pessoas para que o cuidado com as pessoas transforme a companhia, transforme essas pessoas em pessoas mais competitivas, a companhia mais produtivas, a companhia é uma companhia mais competitiva. Isso deve ter dado um nó na cabeça desse profissional. O que você está falando é muito coerente. Então a gente está precisando olhar para o cuidado com o profissional de segurança do trabalho também. E essa é uma discussão que ela está no mundo, ela não está só aqui, né? Nesses grupos que eu venho participando na Europa, no Canadá, né, na própria América Latina, em Portugal, diferentes regiões, a discussão na área é essa. Qual é o nosso papel neste cenário empresarial que nós temos? Né? Que é um cenário de risco econômico, porque temos guerras, instabilidade geopolítica, as mazelas sociais, elas junto com a globalização também se globalizaram, né? Questões migratórias e tudo, enfim, é um mundo em instabilidade e isso afeta os negócios. De outro lado, muitos bens e serviços precisando ser entregues para a sociedade para manter, né, o bem-estar, o conforto e inclusive a capacidade laboral das pessoas. Tecnologia entrando com tudo, ou seja, muitas coisas que até 5 anos atrás você tinha uma pessoa na tua equipe no SESMIT só para fazer dashboard no Excel, não precisa mais. Perfeitamente. E aí essa criatura que passava 5 dias por semana fazendo dashboard no Excel, metade das planilhas ninguém lia, mas estava lá, né? Caso viesse uma auditoria. Perfeitamente. Né? Caso fosse auditado, fiscalizado. Bom, Power BI, Machine Learning, essas coisas todas, elas rapidamente assumem esse lugar. E aí você desliga essa pessoa ou tem várias outras necessidades ali gritando na área, pedindo para que alguém da área de saúde, segurança e meio ambiente vá atender, vá se preocupar, vá se ocupar. Mas aí eu estou acostumada a ficar na salinha. Estou acostumada a ficar fazendo planilhinha, montando gráfico. E aí, quando é para eu sentar com o supervisor e o cara está lá se batendo com a equipe dele por algumas questões, podem envolver comportamento ou não, práticas de trabalho, melhorias de processo, revisão de padrões de trabalho, por exemplo, essa pessoa ela já não está tão desenvolvida, talvez, para lidar de mano a mano, de ombro a ombro com o supervisor. Não tem vocabulário, não tem entendimento de qual é a complexidade do trabalho desse supervisor, tem pouca habilidade comunicacional, né? Uma das coisas, eu tenho, desde da época do livro do Comportamento Seguro, eu trabalho muito com esse convite, né? Eu sempre falo que é um convite.
para que os profissionais de saúde e segurança invistam no seu desenvolvimento de habilidades não técnicas, soft skills, habilidades humanas, capazes de se comunicar, de escutar, de elaborar o que está falando, de falar a linguagem do diretor, a linguagem do supervisor e a linguagem do terceirizado. Tudo isso são habilidades. Mas aí, a vida inteira eu pergunto para os meus colegas, escuta, vocês fossem fazer uma pizza de investimento de tempo e dinheiro em aperfeiçoamento profissional, quantos por cento se envolve na parte técnica legal e quantos por cento na parte de inteligência emocional, comunicação, relacionamento? Ano passado eu fiz 15 cursos, eu fiz 13 cursos de atualização de norma, de parte técnica, análise de não sei o quê, medição de não sei o quê. Aí eu fiz lá um negocinho de oratória. Você sabe, Ju, que a comunicação, ao longo dos anos, ela sempre teve um papel fundamental e primordial, né? Nós temos grandes líderes, né, que promoveram grandes revoluções só com o poder da comunicação. Eles não precisaram utilizar nenhuma espécie de arma. Eu sempre costumo dizer, principalmente para a equipe comercial, o seguinte, que existe uma diferença brutal entre falar e se comunicar. Com certeza. A comunicação tem muitos elementos. Vocabulário, postura, né, o gestual, tudo isso. Eu sempre fui um grande fã de comunicação. E para mim, ler me ajuda muito a evoluir a comunicação. Mas uma coisa que eu gostaria de comentar, usando todo esse contexto, galera, eu vou abrir mão disso aqui, tá? Não esquece isso aqui, eu não tô achando ótimo aqui, tá? Tá fluindo muito bem. Bora. Mas o que acontece? Para surpresa de 0 pessoas, olha a conexão com que você tá me falando aqui. Para surpresa de 0 pessoas, o profissional de segurança do trabalho, ele sempre precisou ter esse perfil. Porque pensa assim, ó, vamos partir do seguinte princípio. Eu sou um profissional que me forma em saúde e segurança do trabalho, beleza? Então, seja eu um engenheiro, seja eu um técnico, não importa. Ele tem um cenário extremamente desafiador. Por quê? Se ele trabalha numa planta química, ele tem um desafio. Se ele trabalha na construção civil, ele tem outro. Se ele trabalha na agroindústria, ele tem outro. Isso. Se ele trabalha numa confecção, ele tem outro absolutamente diferente. Esse profissional sempre precisou ser versátil. Mas agora, a cobrança é muito maior. Por quê? Ele precisou ser versátil para se adaptar às condições operacionais. Agora, ele precisa atender alguém que está lá em cima, na alta direção, que é um profissional, uma mão de obra altamente qualificada e preparada, pedindo para ele se reportar. Isso, de fato, deve assustar bastante. Assustador. E também, junto com isso que a gente estava falando, essa mudança de perfil no sentido de que vamos ser parceiros da atividade, não vamos ser aquele que chega para fazer a blitz e botar um monte de gente na cadeia, né? Fazendo uma brincadeira, porque tem muitas empresas que até pouco tempo atrás tinham blitz de segurança. Blitz é verdade, essa expressão eu me recordo. Blitz, análise e investigação, a gente tem um monte de palavras policialescas nessa área. Muito faz sentido, blitz é verdade. É. O propósito era, não vou chamar de assustar, mas o propósito era intimidar. Né? Intrinsecamente, quando você fala sobre blitz, você cognitivamente você quer intimidar alguém a tomar cuidado. Falar, a gente faz uma blitz, mas é uma blitz educativa. Tudo bem, mas é uma blitz. Mas é uma blitz. Assim como a investigação, ela é positiva, mas ela ainda assim é uma investigação. Faz muito então, sentido. no imaginário humano, a gente já tem um significado anterior que já conecta isso com auditoria. Exato. Compliance, né? Então, essa postura, né? Se a gente for olhar, por exemplo, aonde a gente está hoje em termos de safety science, né? A ciência da segurança, não só a segurança ocupacional voltada ao trabalhador, mas a segurança de processo voltada à integridade do negócio, da planta, enfim. A gente está hoje no que muita gente chama de novas visões, né, de segurança. Um conjunto de várias abordagens, filosofias muito parecidas em vários aspectos, principalmente pensando a complexidade do ambiente industrial, e não mais entendendo segurança como controles e regras, mas segurança como uma estratégia de impulsionar aprendizado e melhoria contínua nas barreiras, na forma como a gente usa as barreiras e na maneira como o negócio se torna seguro a cada dia. Perfeito. Né? Através lá daquela figura que está na ponta com a ferramenta na mão e através lá daquele diretor que está com a caneta na mão. Essas duas figuras têm comportamentos mais arriscados ou menos arriscados para o negócio, né? E para si mesmos. Então, quando a gente vê as novas visões chegando, elas são de 20, 30, 40, alguns anos atrás, mas a gente começou a ouvir falar um pouco disso aqui no Brasil ali por 2005, 2006, com engenharia e resiliência,
pouquinho mais adiante, com o desempenho humano organizacional, que chama HOP, né, em inglês. E aí, de 5, 6 anos para cá, elas vieram já com um pouco mais de carga, não só porque estamos conversando sobre isso no meio, mas porque as empresas multinacionais começaram a implementar nas suas sedes. E como nós somos um grande chão de fábrica do mundo, aqui. Aí a gente começa a receber a determinação de fora de que aqui também a gente precisa evoluir numa nova forma de pensar a gestão de segurança, gestão de risco, de modo geral. Então, uma das grandes questões que vem com as novas visões é uma segurança baseada e construída pelas pessoas. E perceba onde está o profissional de saúde e segurança. Ele é a autoridade que vem dizer se está compliance ou se não está compliance. Se está atendendo ou não está atendendo, se pode, se não pode. Então, uma figura de auditoria, uma figura de sim e não. Muito ligada à regra, muito ligada a tentar garantir que a empresa atenda o mínimo necessário. Muito ligada na raiz à legislação trabalhista e previdenciária, que sim é o que embasa, mas que não precisa ser. E ainda bem que temos, né? Porque onde não tem é bem pior. Perfeitamente. Bom, mas não podemos passar o resto da eternidade nesse lugar. Se prendendo somente a esse elemento, embora ele seja fundamental e indispensável. E então essas empresas, principalmente as empresas muito grandes que operam no Brasil, elas já estão trabalhando, já embarcaram, né, abordagens aonde a liderança e o profissional de segurança precisam fazer uma escuta mais constante da base. E aí voltamos na história da comunicação. Se eu sou um auditor, se eu me reconheço como alguém que vai prescrever o seguro e o não seguro, eu sou alguém que fala, sou um especialista. Perfeitamente. Não alguém que fala, alguém que reporta, alguém que reproduz. Mas não alguém que ouve. Exato. Você vai em diálogo de segurança, 7 horas da manhã numa fábrica, você escuta alguém dialogando? Não. Tem um profissional de segurança falando loucamente. Perfeito. De segunda a sexta, sempre o mesmo, normalmente. Você vai numa... nós vamos fazer um bate-papo sobre comportamento seguro. Você chega lá, tem uma pessoa, ou um líder, ou uma pessoa de segurança, ou os dois, que falam por 1 hora, 1h30, 2 horas. Tem empresas que têm 2 dias de integração de segurança. É um técnico falando 16 horas e lendo slide. Ju, me permita uma colocação? A gente atendeu um cliente essa semana, que é de um grande grupo que a gente já atende. Eles, antes da incorporação de mais um outro grupo, eles tinham 150 mil funcionários aqui no Brasil. Uhum. E aí, absurdamente, ela falou assim, ó, eu estou levando 6 dias para fazer a integração de um novo colaborador em uma planta específica, uma planta química lá em Alagoas, tá? Tudo bem. Mas são 6 dias de integração. Os 2 dias já impactam bastante, você imagina 6 dias. Falando agora ininterruptamente. Entrevista essa pessoa que passou por isso 1 mês depois para ver o que ficou. Nível de absorção. Eu também imagino que seja. Né? Então, eu tô discutindo integração de segurança tem 23 anos. E ainda existe essa crença de que, e isso é muito forte também na área, quanto maior a carga horária e quanto maior o volume de informação que eu despejo em cima da pessoa, maiores as chances dela agir de maneira segura. E isso não é verdade. Perfeito, também discordo. Isso não é verdade. Volume de informação e carga horária não são sinônimos de transformação humana. Prova disso, TED Talks. TED Talks é um modelo, uma metodologia, não é uma palestra que a pessoa sobe lá e improvisa. Eu fiz um TED Talks em 2020 e fiquei 6 meses trabalhando aquele roteiro, para que em 18 minutos a gente consiga embarcar a maior quantidade de informação com a maior quantidade de conexão humana possível, para que em 18 minutos aquela pessoa saia com aquela ideia e aquela ideia fique com ela para sempre. E, Ju, eu afirmo o que você está falando porque eu não somente assisti o seu, como eu assisti a vários. Eu assisto muitos também, eles são muito arrebatadores. Uhum. Eles comovem, eles prendem a atenção e, de fato, você não precisa ficar falando 2 Aquilo horas ali é com método. ninguém. Método fantástico. Quando você tem um método e você sabe rechear aqueles 18 minutos com aquilo que é necessário para que aquele momento fique inesquecível, histórias pessoais, resumos, tem técnica, né, para fazer isso, pitch na área de vendas. Perfeito.
Tanto que no Safety Lab, uma das coisas que a gente trabalha é o elevator pitch para profissionais de segurança. Inclusive, deixa eu fazer uma abreviação antes de você concluir o seu raciocínio. Tá. O próximo, você tem uma agenda, depois se você puder abrir a agenda do Safety Lab, tá? Que eu conheci recentemente, depois que a gente começou a conversar, que eu conheci o Safety Lab. Tá. Mas eu tenho, acho que tem uma agenda para BH. Eu tenho uma pessoa da minha equipe lá que eu vou mandar e eu quero estar no próximo Safety Vamos Lab. lá. A gente vai ter, a gente tem... Porque tem São Paulo, eu acho. A gente tem agora, daqui 2 semanas, a gente tem um online. Certo. Que aí tem gente do Brasil inteiro, de fora do Brasil. Tem uma pessoa da Indonésia, dessa vez, no Lab Online. Aí, em dezembro, a gente tem no Rio de Janeiro, que já está lotado faz uns 4 meses já. Perfeito. Então, está com lista de espera. Aí, em abril, a gente tem em BH, e em junho, a gente tem em Campinas. Então, mais para o começo do ano que vem, a gente já lança a agenda do segundo semestre. Maravilha. Porque as pessoas estão muito focadas, né, no presencial, tá todo mundo meio cansado de tela. Eu, inclusive, ia falar isso. Eu gostaria muito do presencial. Como a gente tem clientes, eu frequentemente estou em São Paulo, no Rio de Janeiro, BH eu vou menos, mas pelo menos ela estará lá e eu farei questão de estar. Que gostoso, que legal. Muito obrigado. O Lab, ele tem essa missão, né? A gente brinca assim, você falou de que a missão de vocês aqui é falar de segurança do jeito fora da caixa. Eu tenho um amigo que é da área de segurança que ele diz assim, tá, a gente quer ser fora da caixa, mas a gente é a caixa. E aí, como é que faz para você ser fora da caixa? A gente põe as pessoas na caixa. Então, como é que faz, né? Então, a gente sempre brinca que o Safety Lab é uma imersão de 3 dias para a gente tomar um banho de loja, de inovação, de formas mais ágeis, mais humanas, mais eficientes de comunicar, de lidar com pessoas, de desenhar um diálogo de segurança, de desenhar um treinamento, de rever uma integração para que ela fique eficaz do ponto de vista da aprendizagem e que ela tenha a quantidade de tempo necessário para aquela aprendizagem. Perfeitamente. Porque essa história de que, assim, cada acidente que tem vai um slide a mais para integração, que é o que acontece. Aí, plano de ação do acidente, colocar informação sobre trabalho em altura, não sei o quê, na integração. E aí a integração vira uma colcha de retalhos, de um monte de troço que não faz sentido. E muito menos didática. Não Na tem verdade, didática. Os modelos mais tradicionais de aprendizado, que a gente chama de pedagogia, né? A educação tradicional infantil, porque a educação atual infantil já não está mais nesse lugar da transmissão do conteúdo. O professor é o especialista, aquele que tem a informação. E o aluno, né? Aluno vem de a-luz, não tem luz. O professor é o iluminado pelo saber, o aluno é aquele que não tem luz. Certo. Então, o aluno vem encontrar o professor e o professor derrama toda a sua sabedoria e conhecimento sobre o aluno para que ele também fique iluminado pelo saber. Isso ainda é a nossa regra. Então, a gente carrega essa crença de que se eu passar bastante informação, fizer uma provinha no final e fizer o cara assinar que ele foi, eu obrigo ele a lembrar de tudo que eu passei para ele. É como se fosse uma transferência de responsabilidade. Pois é. Perfeito? Mas isso não é educação, né? Não, concordo com você. Isso é compliance. Compliance, fica muito pouco didático, né? Ju, incrível. Então, aí incrível. O cara tá no 3º dia da integração, ele não lembra nem o telefone de emergência da área. Mas... Isso daqui, isso que a gente conversou até agora, não estava nem programado. Pois é. Mas foi tão rico, tão legal. Isso me trouxe tantas reflexões que eu, particularmente, isso vai ser até objeto dos meus próximos diálogos, quando eu tiver a oportunidade de encontrar pessoas com que eu consiga abertamente falar sobre isso, porque é muito interessante. A gente tem a oportunidade de estar com alto escalão, por exemplo, a FISP agora, nós teremos expositores. A gente vai receber muitos clientes lá e muitos deles são coordenadores, né, de multinacionais que têm sedes em outros países. Então, são profissionais muito gabaritados. Isso é muito legal que você está falando. Eu, inclusive, faço muita questão de recomendar o seu trabalho, porque acho que todo mundo tem que sentar e conversar com você. Como não é possível, todo mundo tem que ir para o Safety Lab. Isso, e tem que assistir o tem que assistir o Safety Cast, muito bem. Então, vamos fazer o seguinte. Passada a apresentação e essa introdução belíssima e essa volta ao mundo da aprendizagem. Essa volta ao mundo da pedagogia, da aprendizagem, do impacto, da transformação, que foi muito, muito, muito rico. Eu achei sensacional. Eu vou para a parte das perguntas, que é o tradicional. Fechado? Bora. Maravilha. Você tem noção do tamanho da minha responsabilidade para elaborar perguntas para você? Ave Maria. Ave Maria. Isso foi... Não, gente. Eu adoro desafios. Mas isso daqui eu falei bem assim, eu vou precisar ser muito bom para elaborar essas perguntas.
Nada, Mas enfim. Gente, a gente tá aí trupicando nas mesmas pedrinhas. Lembrando que, humildemente, a Ju me ajudou a revisar as perguntas. Isso é Ah, importante ressaltar, tá? sim. Mas eu vi que ela comprometeu muito pouco. Ela enriqueceu, tá? Que Mas bom. eu fiz o meu trabalho bem feito. Fez, Muito com bem. certeza, você está de parabéns. Obrigado por validar, mas foi desafiador para mim, viu, Ju? Vamos lá. Em sua carreira, eu fiz questão de colocar aqui, ó, carreira/jornada como psicóloga. O comportamento humano é o elemento que está no centro das suas pesquisas. Portanto, gostaríamos de saber de você, Ju, quais são as conexões entre a psicologia e a disciplina de SST e como que elas foram e estão sendo tecidas. Essa é uma história bem bonita, né? Porque tem gente que fala, agora dos anos para cá tem psicólogo na área de saúde e segurança. E aí a gente olha, se há 40 anos atrás tinha lá o James Reason, psicólogo, desenvolvendo a teoria do erro humano, trabalhando com aquelas diferenciações de erros intencionais, não intencionais, violações. A gente tem psicólogos tentando compreender e aportar psicologia na prevenção de acidentes, catástrofes e tal, há décadas, muitas décadas. Então, isso não é nada de novo, né? Na ciência, no estudo, no desenvolvimento de métodos. Você vê, na área... É porque, assim, essa é uma conversa que daria 4 dias de podcast, eu vou resumir. Eu imagino. Isso eu falo no livro do Comportamento Seguro, e até hoje eu tenho que repetir isso, que assim, quando a gente fala comportamento seguro. Comportamento humano é uma chave, é um termo que cria um guarda-chuva para 1 milhão de coisas. Então, se você pega uma revista feminina e pega a seção comportamento, vai ter um tipo de coisa ali. Se você pega um engenheiro numa planta industrial e fala que o problema daquela falha foi o comportamento humano, ele está falando de outra coisa. Quando um psicólogo fala, olha, isso daqui é um assunto de comportamento humano, a gente está falando de outra coisa. Perfeito. Então, comportamento é uma palavra que ela abarca tanta coisa que ela cria uma confusão danada. Nós estamos falando da mesma coisa, porém de coisas diferentes. De fenômenos diferentes. Perfeitamente. Então, uma dos debates que a gente tem é a segurança com foco em comportamento, ela não olha as influências do sistema, as influências do contexto. Não é verdade. A gente olha sim. Quando a gente observa o comportamento de uma pessoa, né, aquilo que a gente faz tem a ver com o que a gente pensa, acredita, aprendeu, foi educado, leu, óbvio, ou seja, vem de dentro, mas também é um mix de influências das relações diretas, de quem trabalha com a gente, do ambiente físico, luz, iluminação, armadilhas, da cultura da empresa, do padrão de liderança que você tem na tua equipe. Dos meus valores, dos meus princípios. Da região do país que você está. Se você está na Bahia, é um tipo de resposta. Se você está em Porto Alegre, é outro. Então, a psicologia é uma ciência complexa e difícil, porque ela tem muitos recortes. E quando a gente vem para a área de segurança, e quando eu comecei ali, final de 90 e tantos, ali, começo de 2000, 2001, que eu comecei a ler e a me relacionar mesmo com as empresas, não só a pesquisar, primeiro eu entendi que quando a turma da saúde e segurança falava comportamento, segurança com foco em comportamento, eles estavam entendendo como é que a gente faz para as pessoas cumprirem as regras. Perfeitamente. Como é que a gente faz para controlar o cara para ele botar o capacete. Não era um comportamento individualizado, psíquico. A gente estava falando de um comportamento ligado a regras. Isso. Faz muito sentido. E quando vem o psicólogo, né, que tem formação num olhar comportamental e ele olha o trabalhador trabalhando, ele vai olhar mais ou menos com o mesmo óculos que o ergonomista olha. Que deixa eu entender como é que esse cara está construindo as escolhas dele, conscientes ou inconscientes, para poder fazer aquilo daquele jeito. O que aconteceu antes do que ele está fazendo ali? O que vai acontecer depois do que ele está fazendo ali? Que pressões ele sofre? Quantas vezes ele já fez essa atividade de maneira arriscada nos últimos anos e deu certo? E ninguém falou nada. E o líder não corrigiu. E o profissional de segurança fez vista grossa. E os colegas imitaram ele. Aí, 3 anos depois, o cara se machuca. E aí a gente chega lá para fazer a investigação e diz causa do acidente. Comportamento inadequado, descumprimento de regras. Perfeito. E aí você localiza aquela ação toda naquela pessoa, sem entender que aquilo que a gente faz também é resultado das influências que o ambiente social, humano, cultural, econômico e físico
fazem sobre nós. Então, o nosso comportamento nem é só escolha individual, botei a mão na máquina porque eu quis, e nem é só pressão externa, botou a mão na máquina porque foi pressionado, mas é uma confluência do interno e do externo. Por isso, por exemplo, que a culpabilização do trabalhador pelo próprio acidente é um crime. É algo que, claro, tem uma série de questões jurídicas envolvendo isso, mas do ponto de vista da ação, você dizer que aquela pessoa perdeu o braço porque quis... Do ponto de vista humano, esquisito. Você entender que alguém se expôs e tem uma consequência tão grave que pode afastar, que pode provocar, inclusive, um tumulto gigantesco do ponto de vista pessoal. Aí você tem um diretor-presidente, um CEO, vem um especialista da área de segurança ou de auditoria, de integridade de instalação e diz, olha, essa barragem vai romper. Tá aqui o laudo. E a pessoa... 6 meses depois, tá aqui a barragem vai romper, tá aqui o laudo. Você pega vamos sair da indústria, vamos para o Museu Nacional. Quantas vezes foi reportado para as autoridades que as instalações elétricas daquele prédio estavam condenadas, estavam gerando risco, o acervo poderia ser perdido. E aí você escuta e... Então, a gente está fazendo isso. A gente está tirando do nosso rol de melhoria contínua e de responsabilidade compartilhada processos de aprendizagem, aí, falando aprendizagem num nível mais sistêmico, mais organizacional, de tomada de decisão, e aí a gente põe a culpa em alguém. Foi o eletricista que fez a gambiarra lá. Perfeitamente. Aí a gente prende o cara, a gente processa o cara, né? E aí toda essa turma que participou desse silêncio organizacional diante de uma situação de quase sinistro e que não conseguiu fazer aquilo ali se transformar numa medida corretiva, ninguém desse sistema está implicado. Só a criatura que foi lá e botou uma fita isolante numa gambiarra. É como se o foco ele estivesse ligado preponderantemente a culpar alguém, seja quem se envolveu, seja quem é o responsável direto por ele, seja como alguns artigos e reportagens que falam, o profissional de segurança do trabalho foi condenado. Então parece que o foco está em culpar alguém, não necessariamente em fazer uma releitura do que levou aquilo a acontecer. Porque a investigação de acidente por si só, ela é muito superficial, vamos ser sensatos? Ela é muito superficial. Se a turma que faz não está afim de ir fundo, ela pode ficar bem burocrática. É fazer uma releitura do... Quais são os fatores verdadeiramente humanos que levaram aquilo a acontecer? Passou pelo quê? Passou pela falta de instrução? Passou pela atmosfera externa? Quais são os fatores... Redução de custo, redução de influenciaram quadro, ele? Aquela situação de vulnerabilidade. Porque, como você bem disse, ninguém coloca a mão no equipamento para perder o braço porque quis, né? 1 milhão. Ele pode ter tido, naturalmente, um pequeno desvio, uma falta de atenção, às vezes uma fadiga, ok. Mas aí o que levou isso a acontecer? Mas aí a gente vem também para esse olhar mais sistêmico da engenharia de resiliência, né? De entender o sistema seguro, não só as pessoas seguras, e que se o sistema deixou essa pessoa ter um lapso, uma tontura, uma confusão mental e abrir um dispositivo, o sistema não pode deixar essa pessoa fazer isso. Então, se a última barreira entre a pessoa ter ou não um membro do seu corpo mutilado for a escolha da pessoa, tem alguma coisa errada no sistema. Exatamente. Então, quando a gente fala de comportamento, né, infelizmente tivemos 2 décadas aí de muitos profissionais, sua maioria não psicólogos, vendendo programas de segurança, entre aspas, comportamental, dizendo que 90 e tantos % dos acidentes eram causados pelo comportamento humano. E isso criou uma crença de que se a gente consertar as pessoas, o sistema pode continuar rodando de qualquer jeito. Perfeito. E aí, voltando à psicologia e à área de saúde e segurança, a gente tem muitas distorções nesse campo também, e que foram feitas, em sua grande maioria, por pessoas que nem da área de comportamento humano eram, mas pessoas que criaram, construíram, né, esse argumento de que se a gente controlar, capacitar e sancionar as pessoas, a gente não vai mais ter acidente. E aí o que aconteceu?
As empresas foram implementando essas coisas, melhoraram muito, avançaram, porque não era só sobre isso, muitas outras ferramentas e práticas, desenvolvimento de líderes, muito se avançou, óbvio, mas essa lógica, ela tem limite. E aí chega uma altura, você está com tudo implementado, rodando, não sei o que, e você ainda tem fatalidade. Fatalidade. E o aí? acidente continua acontecendo. E aí? Então, por isso, né, não só as novas visões, mas esse entendimento da área de segurança de processo, por exemplo, né, que não está olhando exatamente só para o impacto às vidas, mas está olhando como é que o sistema perde o controle, né, como num acidente de Fukushima, como no Chernobyl, Perfeito. como na situação do Boeing Air Max, grandes catástrofes. Como que a gente evita grandes catástrofes, né? E que, claro, levam muitas centenas de vidas. Tem a ver com a gente entender toda a complexidade ali que envolve sistemas tecnológicos, hardware, design organizacional, design das linhas de produção, a organização sociotécnica, pessoas e máquinas. Mapeamento de todos esses elementos que são confluentes. Como que a cultura dessa organização valida, qualifica os seus especialistas, ou seja, se aparecer alguém na sala do diretor dizendo a gente está com um problema na área tal, nós vamos ter que parar. E o diretor banca, ele diz para. Eu passei na indústria petroquímica, né, química e petroquímica, por esse período onde a alta liderança começou a parar as unidades. 2006, 2007 foram as primeiras. Isso era um tabu. Assim, você falava, segurança é em primeiro lugar. Aí a galera lá na operação dizia, tá bom, vamos ver. Vamos ver se a hora que der um quiprocó aqui, se nós vamos parar por segurança. E perder o volume, e perder a lucratividade, e perder a produtividade. E aí tinha a bolsa de apostas. Aí quando os problemas começaram a aparecer, a gente começou a ver esses grandes gerentes indo para a área e dizendo para. Mas nós vamos perder não sei quantos milhões. Para. Se a gente está dizendo para todo mundo segurança em primeiro lugar, vai parar. E aí a galera se colava na cadeira e falava, nossa, agora é verdade. Inclusive, tem até, Ju, muito provavelmente você conhece um caso muito simbólico que é relatado no livro Poder do Hábito, que foi um dos diretores que assumiu a Alcoa, exatamente, num período muito crítico, e que a bandeira era exatamente o cuidado com as pessoas, guardadas as devidas proporções, que nós estamos falando de alguns anos atrás. Mas eu acho que foi um ponto de partida muito interessante, porque os acionistas foram muito céticos, mas a companhia começou, depois de um tempo de adaptação, a trazer lucro e a avançar muito, né, na perpetuação das ações da companhia. Então faz sentido, isso já faz sentido há muitos anos, né, mas era muito pouco discutido. E como a área de gestão de riscos em geral, né, saúde, segurança, meio ambiente, qualidade, enfim, elas ficaram áreas muito reconhecidas pelo negócio como sendo áreas compliance, áreas de pode, não pode, dá certo, tá errado, vai passar na auditoria, vai dar não conformidade, né? Os tomadores de decisão e os gestores operacionais diziam, vamos fazer isso aqui, mas vamos ver se vai passar pela segurança. Né? Então, a gente traz o auditor para ver se ele aprova. Depois de um tempo, né, esse é um dos segredos de $1 milhão aí da turma experiente, da galera que já está há muitos anos nessa área, né? Eu aprendo muito com eles. Eles dizem assim, depois de um tempo, as empresas de alta confiabilidade que aprenderam a fazer segurança bem, elas fazem melhor qualidade, elas fazem melhor continuidade operacional, elas fazem melhor manutenção, elas fazem melhor logística. Porque a capacidade de antecipação de problemas que você ganha e de construir o sistema para ele ser seguro e não só ficar aparecendo lá depois que alguém se machucou, isso vai criando uma mentalidade na operação, inclusive uma mentalidade de dizer não, que cara, não dá para seguir assim. Perfeitamente. Isso aqui não está seguro, não vai passar na qualidade. É um efeito cascata. Então, a pessoa da Alcoa entendeu isso, né? Quem faz bem numa indústria de risco, segurança, pelas suas características da disciplina do operar seguro, vai melhorar em qualidade, vai melhorar em continuidade operacional, vai melhorar em... Eu poderia dizer o seguinte, que quem aprendeu esse game, quem aprendeu esse jogo, não vai perder nem em vidas humanas e nem em produtividade. E se perder, recupera rápido. Perfeito. E se falhar, falha seguro. Né? O que é falha controlado. O que é melhoria, né, em segurança?
a gente tem outro grande debate muito paradigmático aí, fora da caixa na área, tem um tempo, que é a história do acidente zero, né? Durante muito tempo, muitas empresas colocaram como meta para os seus executivos, inclusive acidente zero. Meta com bônus, Meta com não sei o bônus. Isso é quê. muito importante ressaltar. E aí a discussão é possível operar uma planta de alto risco, né? Grau de risco 4, almejando alguma coisa que talvez não por seja 10 tangível. anos. 10 anos você vai ter zero Aí acidente. você teve Macondo, que foi o acidente do Deepwater Horizon, daquela sonda da British Petroleum, que Perfeito, lá no Golfo do afundou México. no Golfo do México, que estava há 7 anos sem acidentes. E aí, ali, em 2010, a gente trouxe para segurança esse acidente, essa catástrofe ambiental, humana, social e empresarial, porque os papéis da BP caíram por 5 anos seguidos depois desse acidente. Inclusive, ela encerrou as operações no Brasil, pelo menos nunca mais vi. Foi uma grande virada para a BP essa situação. Ela trouxe essa pergunta, esse acidente trouxe essa pergunta para a indústria. Um ambiente livre de acidentes é um ambiente seguro? Eu vou fazer até um trocadilho, se você me permite, que me fez refletir sobre mares calmos não formam bons marinheiros. Uhum. Talvez o acidente zero deixe uma impressão de estou confortável, porque eu foco em uma meta e não necessariamente no processo. E talvez as coisas aconteçam de maneira tão automática que eu não percebo os detalhes, porque as coisas vão se transformando e vão mudando, né? O fator humano é muito impressionante. Exato. Então, esse ponto tem duas coisas, né? Uma coisa um ambiente seguro, ele é um ambiente que falha pouco, ou seja, baixa frequência, e falha leve, baixa gravidade. Não que não falha. Então, a gente quer poucos acidentes com baixa gravidade, que não machuque ninguém de preferência, ou se isso acontecer, que seja algo absolutamente leve, diante da complexidade de uma operação de grau de risco 4, uma coisinha leve, não é que é desejável, mas é aceitável. Perfeito. Diante do potencial do que poderia ter acontecido. Perfeitamente. Então, uma unidade, uma planta industrial que falha raramente, quando falha seguro, ou então, quando tem consequências, elas são leves para o negócio, para as pessoas, é um ambiente seguro. Perfeitamente. Então, esse é o primeiro ponto. Então, hoje está se usando mais o zero harm, né? Zero sofrimento, zero machucado, zero doenças nas pessoas. Ou seja, a gente pode falhar, mas a gente não pode machucar as pessoas. Perfeito. Já está melhor. Eticamente falando, né? E, claro, em termos também de meta. Mas tem um outro lugar, que é esse exatamente que você trouxe, que é como a gente trabalha versus o resultado. Então, fazer segurança, assim como fazer qualidade, assim como fazer sustentabilidade, assim como fazer gestão de saúde mental, tudo isso tem a ver com como a gente trabalha e não com o que a gente produz. Perfeitamente. Então, existem ambientes... um ambiente livre de acidente é um ambiente seguro? Não necessariamente, porque eu posso trabalhar sem gestão de risco ou com uma gestão falha dos riscos humanos, psicossociais, para o negócio, ambientais, e essas falhas, elas não gerarem grandes consequências, ou o potencial de falha nem aparecer direito, ou a gente normalizar isso de um jeito que a gente não Fica difícil detectar. A gente só vai ver na hora que acontece. Perfeitamente. Então, a história tem a ver, e aí eu gosto de ser da área da saúde nesse momento por causa disso, porque você dizer para uma unidade você não pode se acidentar é que nem dizer para uma pessoa você não pode pegar gripe. Perfeitamente, concordo. E você monitorar a saúde do seu corpo por quantas gripes você pega por ano também não é inteligente. Então, desde 1940, a Organização Mundial de Saúde diz saúde não é ausência de doenças, é mais do que ausência de doenças. Saúde é o completo bem-estar físico, social, emocional, ambiental, espiritual do ser humano. Ou seja, quando eu ponho como meta de topo de segurança na minha empresa zero acidente ou zero harm, e não põe mais nada, eu estou medindo a minha saúde pela quantidade de gripes que eu tenho por ano. E se fosse o contrário, né? Se a gente não medisse a quantidade de gripe que a gente põe por ano, mas se a gente medisse por percentual, por mês, quantos por cento do tempo você está comendo bem? Quantos por cento das noites de um mês você dormiu bem satisfatoriamente e descansou? Como é que está a tua frequência de atividade física? Como é que está a tua frequência de lazer e relações significativas, familiares, sociais, amorosas?
Como é que está a tua conexão com o aprendizado, com o estímulo intelectual, estímulo neurológico? Como é que é a tua relação com a tua espiritualidade, que são os nossos indicadores de qualidade de vida, né? Isso é medir saúde. E olha que interessante. É como se, em síntese, parece clichê, mas é como se você tirasse o foco do objetivo, porque ele precisa ter foco. Sim, é bom ter. A gente tem que medir, óbvio. Mas colocasse na jornada. Isso, exatamente. Faz sentido? Na qualidade da jornada. Na qualidade da jornada. E ela tem variabilidade. Você não dorme bem todas as noites, você não vai para academia certinho toda semana. Você não acorda todos os dias bem, vai trabalhar extremamente empolgado, motivado. E a área operacional também. Perfeitamente. Por isso que a gente não pode medir a cultura de segurança de uma equipe pelo indicador todo mundo aqui cumpre regras. Porque as atividades são variáveis. E tem situações em que cumprir regras não é a coisa mais segura a ser feita. A gente vê lá o filme do Sully, do comandante Sully, que pousou o avião no Rio Hudson. Ele descumpriu regras. E ele desobedeceu ordens. E ele salvou todo mundo. Se ele não tivesse descumprido regras e nem desobedecido ordens, ele teria morrido com mais 160 pessoas. Ou seja, quando a gente fala sobre fatores humanos, as regras, elas são muito importantes. Elas balizam. Mas não quer dizer que em todas as circunstâncias elas sejam ou tenham que ser preponderantes. Aí, esses tempos atrás, eu estava num briefing com uma empresa de alto risco, teve nos últimos 3 anos, acho que 3 ou 4 fatalidades. Quem estava no briefing eram os profissionais da área de segurança, a técnica e o engenheiro de segurança, e a gente calibrando uma palestra sobre comportamento seguro, e eu falei, gente, me conta, a gente teve um aumento nos acidentes e a gente teve fatalidades e tal. Me conta o que vocês estão descobrindo nas investigações que vocês estão fazendo. Aqui, 100% das vezes é descumprimento de regra. Falei, sério que vocês têm fatalidades e vocês ainda acham que a última etapa da análise é se a pessoa cumpriu regra ou não? Gente, corre aprofundar isso daí, vocês não vão sair desse looping nunca. Não, é um looping, exatamente isso. Porque assim, a belíssima conclusão foi, a pessoa não cumpriu a regra. Aí se junta um monte de acidente com mais 3, 4 fatalidades e vai direto para a diretoria que o que está acontecendo na empresa? As pessoas não cumprem regras. E aí me leva a uma outra percepção. Quando você tem uma concepção de o acidente ou a fatalidade aconteceu porque eu não cumpri regra, ok, então foram acumulando os acidentes fatais porque a conclusão de que todo mundo não cumpriu regra. Olha que raciocínio. Então, o que nós vamos fazer? As regras vão deixar de existir? Não. Porque, objetivamente falando, é isso, né? Se tá tudo ligado a não cumprir regra, ou a gente tira as pessoas, ou a gente tira as regras, concorda? Porque pessoas e regras, elas precisam conviver bem. Isso, e a gente precisa lembrar para que as regras existem, né? Então, quando eu concluo que tudo de errado e todas as tragédias que aconteceram durante 4 anos numa empresa de alto risco, todas elas se resumem a os seres humanos não cumprem regra, qual é a conclusão do diretor? Temos que consertar as pessoas. Perfeitamente. E aí entra a história da psicologia dentro da área de saúde e segurança. Muito bem. Nós somos as pessoas que chegam, sentam na mesa com os nossos colegas e dizem assim, gente, não é bem assim. Treinamento não é vacina contra acidente. Treina, palestrinha, DDS, campanha. Dá o equipamento de proteção. Aí começa a entrar no nível mais complexo. Põe a foto do filho do cara no crachá do cara, grava a esposa do cara, quando ele entra na fábrica, ele vê a esposa dizendo volte para casa. E aí a gente entra nesse festival de apelação e distorção da função do treinamento, achando que o treinamento é uma vacina que vai ser inoculada nessas pessoas errantes que ficam aí desobedecendo as regras. Que vai transformar. E que se a gente martelar na cabeça deles, atarrachar na cabeça deles as regras, ele não vai mais errar. Ou seja, uma distorção completa do que é comportamento humano, para que serve a aprendizagem e do que exatamente está acontecendo nessa empresa. Então, se eles fizessem mais 3, 4 perguntas em cima do as pessoas não cumpriram a regra, eles iam ver um monte de outras coisas que aí sim são tratáveis. É óbvio que a gente vai precisar aperfeiçoar as pessoas, reciclar as pessoas. Né? Aprendizado vai fazer parte sempre do processo. Revisar as regras. Não necessariamente o aprendizado formal, treinamento, mas o aprendizado que se faz numa reunião, numa análise de risco, numa liberação do serviço. Revisar as regras periodicamente para que as regras sejam bons parâmetros, sempre atualizados.
Aí o cara chega com uma regra um procedimento de 40 páginas. E aí a pessoa entrega na mão do cara e fala, ó, daqui 1 hora eu volto aqui, você vai assinar que você está treinado. Perfeito. Isso é a praxe. Ou seja, tem vários furos nessa história, vários. Muitos. Então a gente fica meio que rodando uma engrenagem para convencer a gente mesmo e a nossa cúpula de que a gente está fazendo alguma coisa. Mas e se a gente tirar todas as coisas que não servem para muita coisa? O que será que realmente fica ali e que de fato faz o trabalho ser mais seguro a cada dia? E, Jo, e antes de passar para a próxima, isso trouxe uma concepção muito interessante e reforçou a primeira pergunta, que é qual que é a confluência, né, de saúde e segurança do trabalho com a psicologia? Na verdade, isso tá mais claro do que nunca. Sim. Quando a gente fala sobre pessoas, né, e quando a gente fala de pessoas que são formadas para cuidar e orientar pessoas, a gente inevitavelmente fala sobre psicologia. Muito obrigado. Psicologia, sociologia, filosofia, pedagogia. Então, assim, se a gente for, né, fechando essa pergunta aí, claro que a gente tem, por legislação e por tradição, e eu acho isso fantástico, um conjunto de profissionais oficiais dentro do SESMIT, né? Áreas tradicionais. Mas a área de segurança como campo mesmo, ele é absolutamente multidisciplinar. Então, você tem sociólogos, né, Andrew Hopkins, você tem filósofos, você tem pedagogos, você tem ergonomistas, fisioterapeutas, enfermeiros, não só o técnico de enfermagem, mas o enfermeiro do trabalho, o nutricionista do trabalho, fonoaudiólogo do trabalho. A gente tem uma quantidade enorme de gente envolvida com o tema de saúde e segurança, né? Então, sim, os guardiões da área são os engenheiros, técnicos, médicos e técnicos de enfermagem, por tradição, por definição e por aspecto legal, e isso é muito importante que eles estejam sustentando a estaca dessa área, mas a gente tem um monte de gente em volta, né? E que não estão chegando agora. Essas profissões todas já colaboram para o trabalho há muito tempo, cuidam do trabalhador há muito tempo e aportam, né? O Decker, que é uma das figuras das novas visões, psicólogo também. O Scott Geller, que foi um dos grandes nomes da segurança com foco no comportamento americano, psicólogo também. Então, a gente entender que essa área é uma grande teia que costura muitos saberes, e isso é bom para todo mundo, inclusive para os profissionais oficiais que estão aí dentro do SESMIT, porque traz conhecimento para esses profissionais, traz método, traz estratégia, né? Tanto que a maior parte da minha vida eu passei preparando eles e não ir lá com o trabalhador na ponta. Perfeitamente. E me ocorreu um raciocínio aqui que pode ser, quiçá, né, que fique registrado aqui esse meu raciocínio para o futuro, né? Que, quiçá, a NR4 não sofra uma revisão no futuro e que no dimensionamento do quadro do SESMIT, que seria muitíssimo bem-vindo, poderia se acrescentar um profissional de psicologia ou sociologia ou qualquer coisa dessa natureza, que seria muitíssimo bem-vindo. Sim, eu acho que, sei lá, em 2002 eu já estava sentada em algum lugar, acho que na Fundacentro, numa discussão dessa aí. Vamos tentar trazer o psicólogo para o SESMIT, blá, blá, blá. Super apoiado. Hoje, sim, claro, eu vou celebrar muito o dia que isso acontecer. Mas hoje eu tenho uma outra visão sobre isso um pouquinho diferente, assim. Porque, assim, a lei impõe, a empresa vai lá e faz. Essa é a lógica da ANR. Perfeitamente. Desde que eu comecei, a primeira vez que eu entrei numa indústria como psicóloga para ir no SESMIT, não no RH, a guria da recepção dizia, a senhora não está indo no lugar errado? Eu dizia, não, eu estou indo no SESMIT. Não, mas é que psicólogo aqui vai sempre no RH. E eu falava, não, querida, eu vou lá no SESMIT mesmo. Eu acho que a senhora vai tá indo no lugar errado. Eu nunca me esqueci dessa cena. Desde lá, as grandes empresas brasileiras que estão no Brasil, fora do Brasil, mais ainda, mas assim, as grandes empresas que têm 10, 20, 30 plantas no Brasil, elas já têm psicólogo no SESMIT. Perfeito. Elas já têm educador, pedagogo, que não sociólogo. É por determinação da legislação. Não. Tem pura e simplesmente porque fizeram a leitura. Eu acho que não. Entenderam a importância do papel psicossocial. E agora, com as leis associadas aos riscos psicossociais e as questões ligadas a burnout, assédio moral, essas coisas, isso vai se acelerar mais ainda. Perfeito, vai embasar mais ainda.
Minha posição, né? Sei que tem colegas que não gostam muito dela, eu não quero esperar a NR, não, cara. E vejo muitas, e inclusive aí a gente tem um outro problema, que é aqui no meu quadrado, que é a turma da psicologia está preparada para entrar na área de segurança. Muito bem, na área industrial. Na área de segurança, na área industrial. Difícil. Muito difícil. Eu já dei aula na faculdade também, é muito difícil. De maneira tradicionalmente falando, nenhum psicólogo se forma e pensa assim, bom, eu vou para uma área industrial agora, talvez ligado a RH. RH, assim, sim, processo de recrutamento, né? Recrutamento, seleção, que é o que a gente chama de DHO, né? Desenvolvimento humano e organizacional, mas não para a área de saúde e segurança. E eu acho que vale muito essa discussão. Eu acho que, embora, né, você tenha dito assim, que nem todo mundo compactua com a sua opinião sobre isso, eu particularmente acho que você está certíssima. Eu acho que sim. Eu acho que uma empresa que quer ser excelente em saúde e segurança, ela vai montar um time muito multidisciplinar, muito parrudo. Com todo mundo que é de direito de estar ali e várias outras áreas do saber e de experiência. Quer ver uma área? Eu estudei na minha pesquisa do mestrado, que deu origem ao livro do Comportamento Seguro, o público da manutenção. O público da manutenção é excelente em segurança. É muito bacana. Eu participei várias vezes da Braman e tal. É muito legal falar de segurança com a turma da manutenção, porque é intrincado no dia a dia deles. É rotina deles. Não que falar com a operação não seja legal, mas a operação, agora tem melhorado, mas assim, a operação tradicionalmente, ela vê a segurança como aquele cara que vem aqui e vê se eu tô com protetor auricular. Perfeito. E me dá um blá 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 se eu tiver sem protetor auricular. Perfeito. A turma da manutenção, ela consegue enxergar a segurança durante o trabalho deles. Os riscos do trabalho deles, os cuidados, o eletricista, onde ele tem que aterrar, onde é que ele não pode mexer, se ele tem que desligar, se ele tem que taguear. A segurança ela é impregnada na atividade da manutenção, de modo geral. Então, eu, assim, engenheiro de projeto, conheço engenheiros de projeto que foram para a área de segurança depois. Se você tem uma construtora de grandes obras, você tem que ter um engenheiro de projeto que tenha segurança na veia. Intrínseco, e talvez enraizado. Esse cara não tenha uma pós em engenharia de segurança. Perfeitamente. Mas eu conheço muitos engenheiros que trabalham com segurança e não têm pós em engenharia de segurança. Perfeitamente. Porque eles entenderam qual é a dinâmica da coisa e eles não atuam, não respondem, claro, juridicamente e tecnicamente, mas pensando em construção de performance, você não precisa estar ligado à NR não necessariamente, ou alguma coisa. Exato, concordo com você, E aí, do lado da psicologia, a gente tem a lacuna da psicologia do trabalho, porque na psicologia a gente chama essa área de POT, Psicologia Organizacional e do Trabalho. Tradicionalmente, quem vai para o trabalho é a turma que vai para sindicato, que vai para desenvolver pesquisas na área do trabalho, às vezes é para ergonomia. Mas essa figura do psicólogo do trabalho que intervém na indústria é uma figura que vem se desenvolvendo. Mas você não tem uma pós, tem uma ou outra agora, mais recente, mas assim, é difícil indicar pós, é difícil indicar... Como é que eu faço para me formar para trabalhar nessa área? Cara, você vai ter que botar botina, capacete... Perfeitamente. Formação tradicional e know-how. Vai ter que ler em inglês, vai ter que ler em espanhol, porque a nossa literatura em português é muito escassa. E aí as vagas para essa área aumentam e a gente não tem que indicar. Isso é verdade. E quem fica bom da psicologia nessa área, cara, não falta trabalho. Ou seja, estamos criando uma demanda que é necessária, uma demanda muito grande, já está aí, e que está cada vez mais preponderante, mas não é no mesmo ritmo que a gente está formando os profissionais. Muito bem. E a área de recursos humanos, óbvio que tem coisas que vão para segurança, tipo treinamento, mas não é a mesma coisa. Perfeito. Não é igual. Então, eu tenho experiência com treinamento, eu vou me dar bem na área de segurança. Vai ter que subir uns degraus aí. Muito bem. Porque treinamento técnico e ligado a risco não é exatamente a mesma coisa do que você fazer um desenvolvimento de habilidades sociais. Né? Perfeito. Gente, é o seguinte, olha só. Nós vamos agora entrar na 3ª temporada do Safety Cast, porque eu não me atrevo a interromper, a Ju, falando com tanta propriedade. E é tão enriquecedor ouvir você, é tão gostoso ouvir você, Ju, de verdade. Muito obrigada. É tão legal. Que bom. É verdadeiramente participar de uma aula aqui, que eu não me atrevo a te interromper. Então vamos para a segunda? Se eu devagar demais, você vai afunilando. Você tá me ajudando a entender minha travessia aqui. Opa, né? bom. Então vamos lá. Segunda, tão importante quanto, que diz o seguinte:
Você, inclusive, é autora de um livro que se chama Comportamento Seguro, que Esse deixa eu aí. mais uma vez, né, mostrar para quem tá aí, pessoal. Depois a gente vai deixar os links, tá? Na descrição do vídeo aqui para que vocês possam também usufruir dessa leitura aqui que eu vou começar a ler sem sombra de dúvida, tá? Comportamento Seguro, que é o objetivo de estudo utilizado por profissionais da área de saúde e segurança do trabalho em grandes companhias e nas universidades também. Gostaria que compartilhasse com a gente o objetivo que deu início ao estudo e ao livro, e, sobretudo, quais lições você poderia ressaltar para os profissionais e seus gestores. Eu acho que as lições, eu já falei quase todas. Quase né? todas, é verdade. Porque esse livro, ele nasceu... Eu saí na faculdade, comecei a lidar com a psicologia do trabalho, fui fazer estágio na área de saúde e segurança do trabalho, me apaixonei pela área, pelo estudo, pelos artigos, enfim, comecei a trabalhar com isso imediatamente e fui para o mestrado, porque não tinha pós, Perfeito. não tinha onde estudar, falei, eu vou para o Então não mestrado posso encerrar esse ciclo aqui. e eu vou desenvolver conhecimento, porque já que não tem, né? E eu sempre tive um interesse muito grande pela área da aprendizagem, treinamentos, capacitações, workshops, enfim. Então, fui olhar comportamento seguro no tema da educação para a segurança. Então, sempre foi esse o meu canal mais forte, assim, a minha paixão. Como a gente educa as empresas e as pessoas e os líderes para trabalhar mais seguro. E aí eu fiz essa pesquisa durante 2 anos com empresas, com profissionais de manutenção, aqui na região de Curitiba, numa indústria de motores e numa siderurgia, para tentar entender e assistir treinamento de integração, CIPAT, treinamentos gerenciais, treinamentos de tudo, que você pode imaginar, diálogo de segurança, para ver, comparando o que deveria ser a educação de adultos na indústria focado em gerenciamento de risco, e o que a gente estava fazendo, que na verdade é o que a gente faz até hoje, né? Carga horária alta, muito conteúdo, pouca interatividade, pouco alinhamento entre o treinamento formal e a realidade de trabalho. Perfeito. Foi isso que eu descobri lá. E nessa época, era muito difícil encontrar material em português, a gente tinha muitas teses, dissertações e artigos do pessoal da academia, mas livro mesmo, em português, eram muito poucos, falando de psicologia aplicada à segurança. A segurança do trabalho. A gente tinha o do José Augusto Della Coleta, que é um clássico de 1991, que é um psicólogo que fez um livro sobre diferentes perspectivas. Nós estamos falando de 33 anos atrás, aproximadamente. 91. Bastante tempo. Que estava esgotado em 2001, quando eu entrei no mestrado. Não tinha mais para comprar. Então, eu percebi que a gente precisava gerar conteúdo em português e dar acesso aos profissionais de segurança. Perfeito. Então, o que eu fiz? Peguei a minha dissertação e transformei ela nesse livro e traduzi a dissertação. A minha dissertação está na internet, no site da Federal de Santa Catarina, onde eu fiz, está livre acesso, download. Perfeito. Mas ela está em psicologuês. Em psicologuês. Ou seja, não é uma interpretação não tão é fácil. Fluida para quem é um profissional de saúde e e numa segurança linguagem precisa entender acadêmica, né? Perfeitamente. Que é mais dura de ler. Então, o meu trabalho foi traduzir o que tinha de mais interessante naquele trabalho para uma linguagem sintetizar que o ele, técnico de segurança, transformar o em uma médico comunicação do trabalho, de mais fácil interpretação. a pessoa do treinamento pudesse ler e falar, eu consigo trazer essas ideias. Para o chão de fábrica, verdadeiramente falando. Então, e aí, como era uma coisa rara na época, ter livros em português sobre isso, ele explodiu. Então é incrível, porque até hoje as pessoas lidam com esse livro. Fiz meu TCC baseado no seu livro, fiz meu artigo baseado no seu livro, porque realmente a gente não tem, como os psicólogos no Brasil não se interessam tanto pela área de saúde e segurança, né? Proporcionalmente à demanda que a gente também não tem muita produção. E aí a gente fica com essa dificuldade, né, de poder prover a área com conteúdos, né? Claro, quem lê inglês, quem lê em espanhol acessa muitas outras coisas. Perfeito. Mas a gente ainda tem uma defasagem em português. Literaturas em linguagem nacional ainda ligadas para discutir coisas que, tem 20 anos que a gente está discutindo, né? Perfeito. Tipo, um dos capítulos desse livro a gente precisa usar foto de acidente para educar as pessoas para o comportamento seguro? A resposta é não. E até hoje, você abre o LinkedIn, tem gente se orgulhando com 550 curtidas de colocar capacete com sangue artificial na porta do refeitório, bota rachada com a foto do pé do cara esmagado do lado, e a pessoa faz uma postagem e vem 500 pessoas ali e aplaudem. Falam, isso mesmo, temos que seguir conscientizando o trabalhador. Gente, eu diria que nós viramos essa página
Há bastante tempo. Ah, Mas o volume de posts, bom, eu posso chancelar o que você está falando. Eu sou um transeunte frequente ali no LinkedIn. Eu vejo com frequência, vejo que de fato ainda tem bastante espectador, né? não tem autocrítica. Não tem Você autocrítica. pergunta, da onde você tirou isso? E por quê? Da onde você tirou que isso é eficaz? Ninguém consegue responder. Ninguém consegue responder. É, Porque não dá para você medir o impacto. Isso, na verdade, é você tentar transformar por intermédio de um choque. o que você está tentando fazer com essas Que pessoas? você está tentando fazer. É sustentável? Tudo bem, a pessoa vai ficar chocada pela primeira meia hora. É efetivo? Quando ela voltar a trabalhar 2 horas depois do almoço, aquilo ali vai estar mobilizando o comportamento dela? E aí, se a gente volta no começo da nossa conversa, por que as pessoas fazem o que elas fazem? Elas não fazem o que elas fazem só porque elas se distraíram. Elas fazem o que elas fazem porque elas têm uma série de necessidades para atender. Perfeito. Por exemplo, né, a pessoa tem a necessidade de manter a máquina operando porque aquela máquina passa uma cinta que envolve o produto para o produto ir para a paleteira e da paleteira vai para dentro do caminhão. Aí aquela máquina sempre dá problema. E aí a cinta engata. E aí o cara precisa abrir a portinha da máquina e tirar a cinta. Perfeito. Porque se ele não cintar, não vai para a paleteira. Se ele não vai para a paleteira, o caminhão não sai na hora, alguém vai vir comer o pescoço dele. Perfeito. Então ele faz o negócio acontecer. Mas aí tem uma portinha que quando ele abre, a máquina para. E aí até religar a máquina vai dar um tempão. Perfeito. Aí o cara lá do caminhão gritando e o supervisor olhando para ele e falando, opa. Aí junta um conjunto de 3, 4 líderes ali tentando resolver o problema, mais o operador, e chegam num consenso maravilhoso, que é, vamos desligar o sensor da máquina. Mas aí a gente vai passar por cima de uma regra? Não, mas a gente assina. Aí tem um documento assinando que o gerente da área, o supervisor, o operador, operador experiente, a máquina é tranquila. Isso aqui é uma área crítica, todo mundo assina. Aí a criatura fica 4 anos ali, abrindo a portinha e tirando a cinta da máquina enquanto a coisa roda, o motor roda. Num belo dia, a pessoa acorda, distraída, preocupada, teve uma insônia, um pesadelo, qualquer coisa, sabe Deus o quê. E a pessoa passou anos da vida dela fazendo a mesma coisa, naquele dia, especificamente, no lugar de tirar a cinta, ela põe a mão dentro da máquina. E aí, você faz o que com essa pessoa? E aí você entende que aquilo ali foi o quê? Aí você tira uma foto do dedo cortado dessa pessoa e da portinha aberta e do sensor desligado e põe na porta do seu refeitório e diz, o que dá desligar o sensor? Foi ele que desligou o sensor? Ou seja, tinha uma necessidade ali que é justa que seja atendida, certo? Perfeito. Aquele caminhão tem que ser carregado para sair no prazo, o cliente está esperando, a empresa é responsável, ou seja, é justo que aquele problema seja sanado. Agora, se esses 3 líderes se juntassem e dissessem, vamos ligar na fabricante da máquina, mandar vir um técnico e vamos arrumar isso aqui, porque não pode ficar engatando. Muito bem, muito bem. Mas vai levar um mês. É uma expressão que o público de saúde e segurança do trabalho gosta muito de utilizar, que é a prevenção, não a correção. Mas vai levar um mês. Vai demorar muito. A gente tem volume para entregar. Então, é isso que a gente diz hoje, né? A compreensão de fatores humanos não é só o indivíduo, mas toda a cadeia de pessoas, relações, decisões tomadas, tecnologia, ambiente, tudo isso em funcionamento vivo, porque o ambiente de trabalho ele é vivo. Perfeitamente. E ele não é feito do cara com a ferramenta e o risco. Não é feito só disso. O ambiente industrial é um ambiente coletivo. É um organismo vivo. Em frequente e constante transformação. Uhum. E com alta variabilidade, tem safra, às vezes alto pico, aí entra um monte de gente temporário, aí no lugar de 500 pessoas tem 1.500 para comer, para ir no banheiro. Que é um cenário muito comum. Aí tem as pessoas da operação naquela linha, daí no meio daquelas pessoas tem 5 surdos. Aí você pergunta, como é que vocês fazem para avisar eles que quando tem uma evacuação diária? Que tem um sinal.
E que ele é intermitente ou contínuo? Não tem. Ah, mas tem o anjo da guarda. Falei, então tá, a criatura, além de Tem fazer o anjo da trabalho guarda, dele... além de prestar Não, não, atenção, além de ter uma deficiência... O operador do lado da pessoa surda, esse operador, além de fazer o trabalho dele, ter que lidar com o próprio estresse e com a própria atenção, ele ainda tem que dividir a atenção dele cuidando daquele surdo que não está sendo cuidado pela empresa. Fenomenal. Muito, muito E bem. eu não estou falando para você da serralheria do seu Joaquim, entendeu? Muito bem. E quando você falou, para a gente arrematar, quando você falou sobre a autocrítica, esse foi um processo muito natural para mim, porque, bom, eu sou profissional de segurança do trabalho há 18 anos, então eu passei por essa fase, usei muito conteúdo em que nós tínhamos material dessa natureza, né, eu não me dirijo, não estou me referindo nem à exposição, porque você não coloca a imagem da pessoa, mas ao fato em si. E por muito tempo a gente utilizou bastante, inclusive em treinamentos de integração, porque o que nós queríamos verdadeiramente era intimidar. Sensibilizar, talvez. Sensibilizar, intimidar. E quando você coloca uma comunicação dessa no refeitório, na entrada do refeitório, principalmente quando ela aconteceu naquela planta industrial, o propósito é mais do que sensibilizar. Eu acho que o propósito é impactar, intimidar mesmo. Falar, olha, é isso que acontece se você tiver um comportamento. Mas nunca se falou tanto em comportamento, né? E aí depois, muito naturalmente, isso foi perdendo a minha atenção, a ponto de hoje me parecer até bizarro, principalmente em uma rede social como o LinkedIn, que é uma rede de altíssimo nível, enfim. Eu do LinkedIn, eu falo do LinkedIn porque me assusta a quantidade de gente que aplaude, né? Mas eu fico me perguntando por que a gente tem que torturar o trabalhador para ele aprender a trabalhar seguro. Tem tantos jeitos tão mais saudáveis, tão mais efetivos, tão mais didáticos de você ensinar uma pessoa, um auxiliar de produção a usar o EPI, a manter uma certa constância nos seus cuidados e controles. Tem tantas maneiras, não só didáticas, mas tecnológicas, com aplicativo, com vídeo de YouTube, com N coisas. Por que até hoje a gente tem que torturar as pessoas com treinamento de segurança? Mesma metodologia. Entendeu? Que não comprovou a eficácia. Mesma coisa é foto de filho no cadeado do loto. Aí o povo posta e fala, nossa, aqui na nossa empresa, nós colocamos os filhos das pessoas no cadeado do loto para ele não esquecer de fazer o travamento. Gente, deixa os filhos das pessoas em paz. Ok, a pessoa quando vê o filho lembra que ela... cara, mas a cada 3 meses bota o filho da criatura no outdoor, na entrada da fábrica, no vídeo que passa no refeitório, a cara no cadeado do loto. É recorrente e sem eficácia comprovada. O fato é esse. Como se a pessoa só se arriscasse porque ela temporariamente se esquece do valor da própria vida? Perfeitamente. Ou que tem alguém esperando ela em casa. E tem gente que não tem ninguém esperando em casa. Perfeitamente. E tem gente que não gosta de voltar para casa. E tem gente que tem relações homoafetivas, não sei o quê, não tem o filhinho lá esperando em casa. E tem pessoas que têm outros motivos para se cuidar. Né? Ou seja, quando a gente parte do princípio de que a única coisa que funciona é mostrar foto do acidente e foto do filho, a gente está reduzindo as motivações humanas a uma azeitona. Perfeitamente. É que eu uso uma mesma narrativa. E que ninguém mais aguenta. Ninguém mais aguenta. Uma mesma narrativa de sensibilidade e de intimidação. Exato. Perfeito, eu vou pegar no ponto fraco do cara e eu vou ameaçar ele. Perfeitamente. Como se a pessoa não... mas aí o pessoal aqui não tem muito estudo. Não, gente, eu já trabalhei em treinamento de segurança, falando de psicologia pra gente que não sabia nem ler. Perfeitamente. Tem N didáticas. E não confunda, né? Nunca uma pessoa que talvez não tenha um nível de escolaridade muito elevado com uma pessoa que não é inteligente. São duas coisas distintas, que não tem lógico, que não consegue entrar e embarcar numa contação de história, que não consegue tirar conclusões sobre o que é bom para ele e o que pode proteger a vida dele. Ou seja, os motivos que as pessoas têm para se cuidarem são muitos. São diversos, não dá para ser limitado. Quando eu sento num briefing, vamos fazer uma campanha, não sei o quê, o que a gente vai fazer? A foto do filho. Por favor. Eu tô fora. Tô fora. Não, essa eu não endosso. Vamos proteger a privacidade das crianças. Perfeito, também. Cheio de foto de filho em outdoor, dentro de fábricas com se você buscar milhares. Digital sobre isso daí, realmente LGPD, gente. Na Europa, se você estiver num parquinho e tirar foto
de uma criança ali, isso pode ser processado. Perfeitamente. Deixa as crianças em paz. Deixa a esposa do cara em paz. Tem N motivos para a gente construir uma relação de saúde e proteção da pessoa com ela mesma. Exatamente isso que eu falo. Vamos focar em quem está ali, que é objeto do que você deseja. Exato. Não vamos envolver quem talvez não esteja nem ciente do que está acontecendo, talvez nem conheça uma atmosfera industrial. E tem tantos assuntos que são objeto de aprendizagem para você ajudar o trabalho a se tornar mais seguro. A maioria deles não tem a ver com fazer questão de proteger a própria vida, porque inclusive isso é instintivo. Né? Perfeitamente. Ou seja, a pessoa se expôs, então ela não tem instinto de sobrevivência. Isso não é verdade. Teve outras variáveis de alta valência concorrendo. Isso está no DNA. Instinto de proteção está no DNA. Por isso que a maior parte das pessoas Sistema tem medo de altura, autônomo. por exemplo. Exatamente. Ou seja, todo mundo tem. O cara ele não se arrisca porque ele perdeu a vontade de cuidar da própria vida. Não, isso não é verdade. Então a gente carrega muitos dinossauros, crenças, práticas, rituais, identidades. Que estão demodê, que precisam ser descontinuados. E que não, se um dia tiveram validade, nos trouxeram aqui, sim, mas as necessidades de hoje pedem outras coisas. Perfeitamente. E a gente está precisando botar os pezinhos no mundo atual. E não mais ficar forçando o mundo de hoje a seguir sendo vale a pena ver de novo do mundo do passado. Né? Eu vejo que talvez a linha de raciocínio, quando a gente fala sobre o que talvez tenha trago a gente até aqui, funcionou muito bem até hoje, mas hoje a gente precisa evoluir, a gente precisa ter a sensibilidade para entender a mudança do fator humano. Eu vejo que as companhias elas investem tanto em tecnologia, mas talvez a tecnologia dirigida ao comportamento, à sensibilidade, a entender o perfil de quem está fazendo tudo isso acontecer, talvez seja o melhor investimento em tecnologia. Porque a gente sempre associa a tecnologia à ferramenta digital, mas não necessariamente. Você pode ter uma tecnologia, assim como acontece no agro, né? O agro tem muita tecnologia hoje e não é toda tecnologia de agro que tem a ver com mapeamento de colheita, mapeamento de catástrofe natural, ou drone fazendo aplicação de defensivo. Não, muito pelo contrário. Tem muita tecnologia que está ligada, como, por exemplo, a Embrapa fazendo estudos há dezenas de anos para melhorar a fertilidade, por exemplo, de um determinado solo, de um determinado fruto, de uma determinada planta, assim por diante. Talvez eu acho que tecnologia, quando a gente aplica a indústria, talvez possa ser dirigida ao comportamento humano. Por isso que se fala tanto em sistema sociotécnico complexo, né? O trabalho humano ele é uma interface contínua entre o tecnológico, o procedimental e o comportamental. Né? Então, o melhor desenho de um posto de trabalho, né? Os ergonomistas são especialistas nisso e têm um trabalho incrível dentro da evolução da questão da tecnologia versus pessoas ou tecnologia junto com pessoas. Né? Como é que a gente desenha aquele trabalho para ele ser o mais favorável à produção, o mais favorável à eficiência e pouca perda e pouca descontinuidade, que fale pouco, tenha alta entrega e que afete o mínimo possível aquelas pessoas, né? Tanto do ponto de vista músculo-esquelético, mas também do ponto de vista psicossocial, de fadiga, de cansaço, análises cognitivas. Tem trabalhos incríveis de melhoria de segurança de plantas só com o estudo da parte cognitiva e de tomada de decisão dos botões do painel de controle. Perfeito. Quando você reduz botões desnecessários, quando você coloca redundâncias, quando você cria um esquema cognitivo para que aquele operador erre menos ao operar aquele painel, você aumenta a segurança da planta. Perfeitamente. Então, os ergonomistas são os mestres disso, né? Que estudam essa interface entre o humano, a tarefa e a tecnologia e ajudam isso a ficar com uma usabilidade melhor, diminuindo carga de estresse cognitivo para o operador e aumentando a segurança da operação. Os cockpits de avião e assim por diante. Então, isso já acontece. Nem sempre a gente está aprendendo a usar a alta tecnologia agora, né? Nem sempre as pessoas que usam a tecnologia, elas entendem que a tecnologia não termina em si mesma. Vou te dar um exemplo do meu pedaço, que é a área de aprendizagem. Óculos virtual, simulador virtual. Tem muita gente que usa simuladores e óculos de realidade virtual para treinamentos, situações de risco.
vende isso loucamente, dizendo, olha, as pessoas precisam treinar no ambiente virtual, porque se é mais seguro, elas vão aprender a falhar no ambiente seguro, com certeza. Mas o que a gente vê no mercado é muita gente desenvolvendo um videogame. Perfeitamente. E o videogame, sozinho, não é treinamento. Didática envolve todo o processo de capacitação dessa pessoa para desenvolver determinada habilidade ou determinado padrão de performance técnica comportamental quando a pessoa vai assumir uma máquina. Você botar a pessoa no videogame e dar um certificado para ela não é educação. Perfeito. Existe uma fronteira muito fina entre entretenimento e educação. Então, sim, a discussão dos games. Meu filho é gamer, né? O game educa, o game desenvolve habilidades, raciocínio, não, o game é só um negócio para estimular dopamina no cérebro da criança, né? É tudo isso. Mas como que a gente empacota aquilo para que aquilo seja percebido pelo aprendiz e para que seja desenvolvido com aquela pessoa uma trilha de aprendizagem? Perfeitamente. Mesma coisa, um conteúdo está lá na plataforma. A pessoa vai lá, assiste um monte de vídeo, faz um quiz e ganha um certificado. Nem toda sequência de vídeos com um quiz e um certificado pode ser considerado um bom processo de aprendizagem. Perfeitamente. Às vezes você só está fazendo online o que você faz com o cara no auditório. Soca-soca de informação, um monte de coisa sem sentido, sem conexão, que a pessoa não consegue conectar sozinha aquela informação com o trabalho real dela, e é mais um despejo de conteúdo. Perfeitamente. Então, embarcar na tecnologia sem empacotar aquilo numa trilha educacional bem cuidada é também um uso impróprio da tecnologia, entende? Perfeitamente. A gente se hipnotiza com ela, dizendo, nossa, como a gente evoluiu. Não, a gente só faz online o que a gente fazia presencial. Perfeitamente. Encher a cabeça do cara. Exatamente, não tem um impacto, não é uma transformação brutal, preponderante, né? Maravilha, Ju. Muito obrigado por essa explanação extremamente enriquecedora. Então, Ju, vamos para a última pergunta desse episódio, aproveitando a oportunidade de você estar aqui prestigiando a gente, que é muito importante, que é o seguinte: soubemos que a sua empresa conquistou neste ano o selo de empresa B, ou fora do país, B Corp. Um dos mais importantes no mundo na área de ESG. O movimento B, ou B, é composto por empresas muito comprometidas com impacto social positivo e com um propósito no mundo dos negócios. Então, para finalizar, inspirando nossos ouvintes, muito importante inspirar nossos ouvintes, tenho certeza absoluta que eles vão sair muito transformados depois de terem ouvido esse nosso diálogo. Compartilhe conosco algo sobre o seu propósito profissional atualmente. O que tem te movido e para onde? Inclusive, eu estou extremamente curioso para ouvir essa resposta. Por favor. Vou começar pelo final. Assim, o que me move hoje é pensar a área de segurança como uma área de impacto social positivo mesmo. A gente fala de cuidado, a gente fala de proteção, a gente fala de melhoria de condições de trabalho, a gente fala de empresas mais responsáveis pela vida das pessoas, a gente fala em estender das empresas grandes para as médias e pequenas as boas práticas de cuidado com pessoas, gerenciamento de risco, cuidado com instalações, trabalho bem feito. Então, eu entendo que a área de segurança tem um potencial de impacto social, né? E por que eu fui buscar o selo B? Eu tô de olho no selo B tem muitos anos já. Participei muitas vezes, já me envolvi com o movimento B. E justamente para poder dizer, é difícil, você passa por uma auditoria para chegar no selo e tal. Justamente para mostrar que uma empresa comprometida com segurança no trabalho, ela pode ser ESG. Né? Que a gente pode ter um trabalho proativo diante dos objetivos do desenvolvimento sustentável, diante das pautas de diversidade, diante das pautas que envolvem o trabalho digno e decente. Esse é o nosso business, né? Perfeitamente. E então, para mim, não basta só que a gente lá dentro da empresa vá lá dar uma palestra e convencer a alta administração que segurança é ESG. Mas eu acho que a gente precisa colocar essa pauta e esse discurso dentro dos ambientes dos profissionais de saúde e segurança. Como o meu propósito, né, nos últimos anos aí tem sido muito focado no Safety Lab, que é um espaço de aprendizagem para profissionais de saúde e segurança e líderes que querem dar um banho de loja no seu jeito de trabalhar com segurança.
e dar um salto para trabalhar com isso de um jeito mais moderno, mais sustentável, mais humanizado, mais conectado com as necessidades atuais, não só da indústria, mas da sociedade, de modo geral, né? A conexão do selo B com o projeto do Lab, a gente fez a medição de impacto do projeto do Lab, então ele é um projeto que comprovadamente, está no meu site, para quem quiser ver, o relatório de impacto, a gente fez com uma empresa externa. Não, julianablay.com.br/safetylab. julianablay.com.br/safetylab. A gente vai deixar aqui no corte do vídeo, a gente vai deixar aqui na legenda. Tem o relatório completo, onde a gente conseguiu medir que as pessoas que passaram pelo Lab voltaram para suas empresas, suas indústrias ou os consultores e conseguiram, com o que aprenderam ali, começar a fazer transformação cultural, começar a renovar práticas, começar a capilarizar a área de segurança mais ainda para dentro do negócio. Então, a gente conseguiu medir que realmente, quando a gente vira essa chave para um profissional de segurança mais parceiro do negócio, mais proativo, que se entende como um educador, como um impulsionador de aprendizado dentro da empresa, e não só um checador de normas, né? Que o trabalho desse profissional realmente transforma a realidade de trabalho daquela empresa. Perfeitamente. Para além do cumprimento das regras, para além de fazer o que a lei manda, mas ajuda a catalisar um ambiente cada vez mais cuidadoso e seguro com as pessoas. Então, eu hoje estou muito motivada com isso, assim, de cada vez mais conectar o trabalho do profissional. Costurar essa conexão entre o trabalho do profissional e o propósito social, e ambiental. E o tema de saúde e segurança ficar cada vez mais visível como um tema de ESG, em social e em governança, porque governança de risco é um assunto da área de segurança, não é um assunto externo, né? Governança não é um assunto só da área de relações institucionais e compliance. Segurança tem muita ligação com isso também, né? Tomada de decisão, tudo mais. Ju, então, para arrematar, de coração, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por prestigiar o nosso projeto, mas muito mais do que a sua presença e prestigiar o nosso projeto, quero te agradecer pelo fenomenal, importante e relevante trabalho que você faz, porque depois que nós começamos a nos falar, para te trazer aqui, eu comecei a pesquisar bastante sobre o seu trabalho. E isso, mesmo sem me aprofundar, impactou bastante a minha vida. E assim como impactou o meu ponto de vista, depois que nós começamos a conversar, eu comecei a pesquisar, eu quero que esse nosso diálogo tenha o poder de impactar milhares de outros profissionais, mas principalmente despertar neles o desejo de serem profissionais melhores, mas que sejam profissionais cuidadores. E que entendam que a mudança ela parte da gente, mas mais do que processos e regras, estamos falando sempre, é sempre sobre pessoas. Eu quero agradecer também, foi muito legal esse papo. Eu acho que projetos como esse, está de parabéns, eles ajudam a gente a disseminar boas ideias, a convidar os profissionais de segurança a olharem, né, o ambiente, o trabalho deles de outro ângulo. E o aprendizado também é o nosso motor nessa área, né? Então, poder ajudar e apoiar o aprendizado dos profissionais da área, para mim, é sempre uma alegria. Obrigada mesmo, foi um papo ótimo. A gente agradece mais uma vez e seja muitíssimo bem-vinda. E eu termino aqui com a promessa, bom, vocês viram aqui que ela prometeu, então, com a promessa que ela vai voltar, tá bom? Muito obrigado a todos. Que esse conteúdo seja fantástico para vocês, como foi para mim. Muito obrigado.